Fala família, estamos começando mais um vídeo. Meu nome é Vitor Farraia. Eu sou a Jéssica Farraia. E nós somos o... Nós dois pelo mundo. A vinheta. Esse vídeo foi um vídeo muito pedido por vocês. A galera tá ansiosa esperando. E o vídeo de hoje vai ser a gente respondendo algumas perguntas. A gente selecionou as que a gente mais recebe no Instagram. A gente fez uma enquete no Instagram e esse vídeo é para responder vocês, tá bom? Só para vocês se situarem, a gente está no Mungret Park, tá bom? A gente vai mostrar para vocês, é um lugar incrível, muito gramado. Eu imagino que no verão deva ter muita criança, porque aqui tem um parque enorme assim para as crianças se divertirem. Tem uma escola ali também. Tem uma escola também muito bonita. Parece até uma escola do Harry Potter. Mais ou menos. Vou filmar um pouquinho para vocês do caminho. Chegando no Mungret Park, fica próximo de Limerick. Mas assim, eu acho que não dá para vir a pé, ou até dá, mas a caminhada é bem longa. Então o ideal é vir de bike, arrumar um jeito de carro, porque é perto, mas a pé é um pouquinho distante. Tá bom? Então a gente vai filmar pra vocês e já já a gente já volta. Quer dizer, já já lógico que volta, né? Aí, isso. E já já nós voltamos já. Nós voltamos. Já, já. Então acompanhe esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso conteúdo. E o principal, interagir, deixando as suas sugestões para vídeos, tá bom? E a gente está aqui para isso, para gravar conteúdo e ajudar você que quer viver esse sonho, que quer estar aqui vivenciando tudo isso, respirando o ar da Irlanda, sentindo esse friozinho e curtindo essa paisagem maravilhosa que a Irlanda tem para oferecer. Fica aí, não sai. Não tira do vídeo, assiste até o final que eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo importante para você. Como eu falei, ali atrás é um parquinho, aqui ó, isso, ali é um parquinho e eu sei que aqui, em dia de sol, isso aqui fica lotado, porque hoje tá um dia chuvoso, mas tem bastante criança brincando e aqui tem um gramado incrível, cara, dá uma olhada, então esse aqui em dia de sol, a galera vem pra cá, fica comendo, fazendo piquenique aqui, passando o tempo, porque realmente é um lugar maravilhoso, é um lugar muito bonito, como vocês podem ver, e a gente veio aqui especialmente mostrar para vocês e gravar um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. Então fica aí até o final, porque tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre as dúvidas de vocês, sobre tudo que vocês estão sentindo. A gente sentiu isso por muito tempo, planejando o nosso intercâmbio, pensando, cara, como vai ser quando a gente chegar? Será que a gente vai conseguir? Será que não vai conseguir? Será que é fácil? Será que... Enfim, todas essas dúvidas, tudo que vocês estão no coração, eu e Jéssica, a gente também sentiu tudo isso. Então, vamos bater um papo, a gente vai responder de uma forma
sabe, uma forma bem simples, uma linguagem bem simples, porque essa é o nosso propósito, esse é o nosso propósito no canal, não é enfeitar o pavão e nem ficar falando bonito, mas ser quem eu sou, Jéssica ser quem ela é, e a gente poder conversar para que vocês entendam de uma forma bem simples todas as dúvidas de vocês, tá bom? Lógico, a gente chegou há pouco tempo, então a gente vai passar tudo que a gente falar aqui são experiências que nós vivemos, tá? Não tira como uma verdade absoluta, porque o que aconteceu com a gente, cada um tem a sua vivência. O que aconteceu com a gente pode não acontecer com vocês e vice-versa. Pode acontecer com vocês algo que não aconteceu com a gente. Então, tudo que a gente fala, todos os vídeos que você pode assistir sobre a Irlanda, sobre a imigração, sobre tudo, é uma experiência da pessoa, que a pessoa está te contando. Então, nós vamos aqui falar sobre a nossa experiência, o que nós estamos achando, o que nós estamos vivendo, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta. Bom, pessoal, como tiveram várias perguntas, eu tô com uma colinha aqui, tá? E a gente selecionou algumas para responder. Então, já aproveito e segue a gente lá no Instagram, porque direto a gente tá abrindo várias caixas de perguntas, respondendo lá por direct também, ok? Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre aluguel de carro. Aluguel de carro? Não sei, passa essa. Rapaz, aluguel de carro, vamos lá. Eu vou falar o que eu sei, tá bom? Para você alugar um carro aqui na Irlanda, você precisa ter a PID. Isso é uma coisa que quando a gente estava no Brasil, falaram que para dirigir aqui, a nossa carteira ela é válida por 1 ano aqui, e realmente é. Porém, a maioria, isso são informações que me foi passado, a maioria das locadoras de carro pedem que você tenha uma PID, que é a permissão internacional para dirigir, tá? Isso você solicita pelo Detran. Então, se você vai vir para cá, eu aconselho a vocês tirarem a PID. Eu não tirei a PID, tá? Para você dirigir, você pode dirigir, não tem problema. Só que para alugar, algumas empresas pedem para você dirigir o carro da empresa que você tenha a PID, tá bom? Não sei se era essa a pergunta, só deram a sugestão de falar sobre aluguel de carro. Aqui é bacana, existe um aplicativo que é o GoCar. Você aluga esses carros ficam estacionados pela cidade. Existem uns pontos desse carro e aí você se cadastra pelo aplicativo, né? Eu não sei se está aceitando a carteira brasileira ou se com a PID consegue, mas eu sei que a galera que está aqui há mais tempo conseguiu fazer cadastro no GoCar. E isso nada mais sabe aí no Brasil que tem aquelas bikes do Itaú, que você chega pelo aplicativo, desbloqueia a bike ali, roda o tempo que você tiver que rodar e depois você paga. Então funciona dessa forma. O GoCar, ele fica estacionado, ele tem um sensor no vidro. Você, pelo seu aplicativo, você desbloqueia o carro, coloca seu celular no sensor e aí o carro abre, você pega a chave e aí você paga, usa o carro e você paga por hora. O aplicativo ele contabiliza, sendo que a gasolina já está inclusa no valor. Então isso aí é sensacional. GoCar, o nome do aplicativo. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Perguntaram o preço das acomodações. Ela tá rindo porque eu pausei o vídeo aqui pra tossir. E nesse frio não é mole não. Vamos lá, pergunta sobre preço de acomodação. Isso a gente também recebeu demais. A gente pesquisa Limerick já há um tempo para vir para cá. E quando a gente pesquisava, a gente sabia que o custo de vida aqui era mais baixo, né? E por isso muita gente escolhe Limerick. Só que isso não é mais uma realidade, tá bom? A realidade que nós estamos vivendo hoje, de repente quando você assistiu o vídeo já voltou ao normal, enfim, as coisas estão mais baratas, mas hoje o custo de vida em Limerick está alto, um pouco mais baixo que Dublin, mas está alto. Agora o preço de acomodação, isso é o que a gente vive, tá? Um quarto single você vai pagar na faixa de 400 a 500 euros, um quarto single. Que seria um quarto... Um quarto seu, né? Sim.
Existem casos até de pessoas dividindo o quarto, com um valor às vezes um pouquinho mais baixo, ou dentro dessa faixa, então varia muito, tá bom? Lógico, essa é uma base, como eu falei, tá? Você pode encontrar um pouquinho mais barato ou um pouco mais caro, depende da localização, depende de uma série de fatores, mas para ter uma base de 400 a 500 euros um quarto single, tá bom? Lógico, tem mais barato e mais caro. E o quarto double, eu acredito que a partir... um quarto double, um quarto de casal, a partir de 700 euros, tá? Isso um pouco mais afastado do centro, tá bom? Porque no centro de Limerick, um quarto double tá a partir de 900 euros. Você não encontra por menos de 900 euros um quarto double, tá bom? Mais as contas, aqui é muito normal você pagar o aluguel e ainda ter mais as contas, as bills que eles chamam, tá bom? Então tem muita vaga aí de 900, 950, muito brasileiro falando, isso aí são pessoas extorquindo, safado, enfim. Eu não penso dessa forma, eu acho que tem que vir preparado, você consegue acomodação, mas está caro. É a demanda, quanto mais precisa, mais caro vai ficando. Isso é aqui, é no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Quanto mais uma coisa é desejada, mais caro ela fica. Lembrando também que aqui eles pedem, além do valor da acomodação, eles pedem o calção, tá? Então você vai ter que ter o valor da acomodação, 900 euros, por exemplo, e mais o valor do calção, que seria esse valor também. Então você vai pagar aí já de cara 2 aluguéis. Isso. A gente já falou sobre valores de acomodação. Uma outra dúvida que a galera tem é se tá difícil arrumar acomodação, como que tá. A gente já falou que você tem que vir preparado, tá bom? Acomodação tem bastante acomodação que aparece, só que assim, muitas pessoas não querem porque tá caro. Eles acham que tá caro e aí preferem não fechar. A gente sabe que tem muita gente com dificuldade. De novo, eu vou falar que isso é uma experiência nossa. A gente conseguiu uma acomodação em 2 dias. Só que assim, mais distante do centro da cidade. Então assim, por incrível que pareça, e aí a gente já vai entrar no outro tópico, eu achei mais fácil a gente conseguir uma acomodação do que um emprego. A gente conseguiu a nossa acomodação, já estamos numa acomodação física. Então, respondendo a pergunta, é difícil arrumar acomodação? Porém não é impossível, tá? A gente do Brasil, a gente achava que era muito mais difícil. Inclusive, depois que a gente conseguiu a nossa acomodação, apareceram várias vagas pra gente no centro, só que assim, bem mais caro, de 950 fora as contas. Então assim, vai depender do seu critério de escolha, tá bom? Vai depender da época do ano que você vai vir e vai depender também do seu filtro. Tem gente que só quer se for na rua tal, no centro, mais difícil. Tem pessoas que querem pegar qualquer coisa, pode pegar ônibus, vai conseguir mais fácil, tá bom? Então já vou deixar a dica aqui para vocês, procurar acomodação Daft.ie, Rent.ie. No Rent.ie eu procurei bastante. Você coloca lá em share, ou share, não sei como é que fala, que é compartilhado. Aí você vai filtrar lá e aí vai aparecer para vocês os quartos, pessoas que estão alugando o quarto da sua casa. A nossa acomodação, por incrível que pareça, nós conseguimos achar pelo marketplace do Facebook. Eu entrei em contato e, cara, a gente deu uma super sorte. É distante do centro, porém, assim, a gente mora com a landlord, que ela é irlandesa. Isso pra gente tem sido maravilhoso. Ela trabalha de noite e a gente está agarrado de dia. Então, quando ela está em casa, a gente está na rua. E a gente está aproveitando, já que ele está falando disso, para responder outra pergunta. Que a pessoa disse aqui, fala sobre o valor do aluguel e como conseguiu. Então, aproveitando que o Vitor está comentando sobre isso, a gente já está respondendo uma outra pergunta também. Isso. Então a gente mora hoje com uma irlandesa, então pra gente foi surreal, ela é super gente boa, conversa, tem maior paciência e isso tem sido bom pra gente. A gente só mora com ela, não compartilha a casa com mais ninguém. A gente conseguiu uma suíte e a gente ainda tem uma sala só nossa. Quando a gente foi visitar a acomodação, ela mostrou a sala e falou algo em inglês que a gente não entendeu. E aí eu botei no Google Tradutor para ela escrever, e aí ela falou, essa é a sala de estar de vocês, eu tenho a minha. Então uma sala de estar com lareira, cara, maravilhosa. E a gente está pagando 800 euros por esse, é uma suíte, o nosso quarto é grande, é uma suíte e ainda tem uma sala só pra gente. Então assim, é o que eu falei. A cozinha compartilhada com ela. Nós não estávamos preocupados em conseguir uma acomodação exatamente no centro da cidade, então vai depender aí do seu filtro por busca de acomodação, ok?
Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Vamos seguir. Próxima pergunta. Quais os documentos que vocês levaram? Essa pergunta é um pouco ampla, né? Porque assim, quais os documentos que a gente levou em relação ao quê? A nossa vida, em relação à imigração? Eu vou falar em relação, quer dizer, Jéssica vai falar em relação à nossa vida, documento pessoal que a gente trouxe achando que seria importante trazer esses documentos. Vamos lá. Então, pessoal, a gente trouxe o que a gente achou que seria importante. Peraí, corta. Casamento. Peraí, corta. Então, de documentos pessoais, a gente trouxe o básico. Nossos certificados de curso, de faculdade, certidão de casamento, nossos documentos, certidão de nossa identidade, embora a gente use aqui muito o passaporte. Sim. Eu trouxe minha habilitação, porque ela é válida por 1 ano. A gente não trouxemos a carteira de trabalho, porque a gente achou que não precisa, e também realmente aqui não precisa, basta você fazer o seu currículo e ter a experiência de fato no que você colocar no currículo. Título de eleitor, esses documentos que a gente achou mais importante. Aí vai de você, se você tiver formação superior, traga, porque você não sabe se tem como validar o diploma, na dúvida, traz, porque aí é só fazer uma tradução juramentada e utilizar esse documento. Mas se por acaso você esquecer alguma coisa, existem formas de se enviar o documento do Brasil para cá. Enfim, traga o que você achar que seja importante. Dica nossa: certidão de casamento ou nascimento, certidões, certificados de curso, qualquer curso que você tenha, certificado do ensino médio, todos os certificados de faculdade que você tenha, de curso técnico, o diploma, né? Diploma, tá? De tudo que você puder comprovar de experiência sua é bom para cá, tá bom? Agora uma pergunta que também tá dentro dos documentos, que também foi muito perguntado pra gente, que é a imigração. A gente vai falar agora sobre a imigração, como foi com a gente, tá bom? De novo, é uma experiência nossa. Isso foi uma coisa que a gente ficou com muito medo, e eu acredito que você que está aí no Brasil também tenha muito medo de passar na imigração. Não que a gente tenha feito uma coisa errada, mas você estando certo, dá aquele medo quando você está na fila da imigração. Vamos falar sobre o tão bicho de 7 cabeças que todo mundo pergunta pra gente. Como foi na imigração? Meu Deus, a imigração. Quais as perguntas que eles fazem na imigração? O que acontece na imigração, gente? Não tem nada, pelo menos pra gente, não teve nada de bicho de 7 cabeças, tá? Então vamos lá. Quando nós viemos, o que você precisava apresentar como documento? Você precisava, primeiro, e o mais importante, a carta da escola e uma carta de acomodação inicial, que geralmente a escola fornece, já está incluso. Então, se você está fechando com a escola ou com uma agência de intercâmbio, procure saber se está incluso uma acomodação inicial, porque isso é necessário apresentar na imigração para que eles entendam que você tenha onde ficar, pelo menos 1 semana, tá bom? Então, a carta da escola e a acomodação inicial, isso a escola vai te fornecer, a não ser que você opte por fechar um Airbnb ou reservar um hotel, mas você precisa apresentar isso. Fora isso, você vai precisar apresentar a comprovação financeira, que é o que eles pedem para você entrar no país. Essa comprovação financeira é um valor de 3.000 euros. Não burlem isso, gente. Não burlem isso. A gente sabe que brasileiro dá um jeito para tudo. Então tem pessoas que pegam dinheiro emprestado, depois devolve. Tem, enfim, uma série de fatores aí, uma série de formas de você... das pessoas burlarem, mas isso, cara, não façam. Não vale a pena. A gente não tá aqui, não quer incentivar vocês a fazer nada errado. Pelo contrário, cara, faça o que o país está pedindo. A gente está como imigrante, a gente está em busca de uma vida melhor. Então, cara, começa com o pé direito. Eu sei que é difícil juntar essa grana, mas, cara, se você for pedir emprestado a um parente, alguém que vai te emprestar e você vai pagar a longo prazo, beleza. Aí, ótimo. A gente está falando no sentido de tem pessoas que pegam o valor total, entram no país e devolvem esse valor total. Não façam isso, não pensem que vão chegar aqui e já vai arrumar emprego no primeiro dia, porque não é assim, tá bom? Então, a comprovação financeira, ela pode ser o extrato da sua conta do Banco do Brasil.
o Banco do Brasil que eu falo, uma conta sua brasileira. Porém, você vai estar sujeito à cotação do dia, sim, tá bom? Então sempre, se você for fazer assim, sempre joga a cotação para cima e nunca para baixo, para você não ter surpresa. Ou você pode comprovar em euros também, né? Como foi o nosso caso. No nosso caso, a gente abriu uma conta N26 antes de vir e a gente foi comprando o euro aos poucos, chegamos aqui e imprimimos o extrato, ok, tá bom? Então, basicamente, são essas as comprovações, ou em dinheiro, tá? Você pode também trazer em espécie, tá bom? Só que existe uma questão de declaração desse valor, então procura saber, acho que é declaração aduaneira, algo desse tipo, tá bom? Eu não indico trazer em dinheiro, porque é uma quantia alta para você ficar andando por aí. Então, ou traga no seu banco do Brasil, ou traga em algum banco, como algumas pessoas fazem conta na Wise e algumas outras opções, tá bom? Aqui a gente não vai entrar em detalhes de cada assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, ok? Então a gente já falou da carta da escola, a carta da acomodação, que a escola já manda, são 2 cartas diferentes, sim, e a comprovação dos euros. Quarto passo é você ter uma passagem de saída do país, ok? Algumas pessoas dizem que essa passagem ela tem que ser de volta para o Brasil, tá bom? Eu vou falar a experiência que nós vivemos. Nós compramos uma passagem de vinda para cá, antecipada, conseguimos um preço bacana. Quando a gente foi comprar a passagem de volta para o Brasil, tava muito caro. Então o que a gente fez? A gente comprou uma passagem para Portugal para apresentar como uma passagem de saída da Irlanda. Nós fomos orientados, né, pela nossa consultora, que a lei não é clara quanto a ser de volta para o Brasil, tá? Para o seu país de origem. Seu país de origem. O que pode acontecer é isso gerar um questionamento na imigração. E aí você vai ter que explicar o porquê que você comprou uma passagem que não for de volta para o seu país de origem. Então, se você não quer abrir margem para um questionamento, compra de volta para o Brasil, tá? Porém, nós compramos para Portugal e não tivemos problema nenhum, ele não fez nenhuma pergunta quanto a isso pra gente, ok? E também, quando nós viemos, foi nos exigido um exame PCR, que é do Covid, ok? Esse exame na Irlanda, ela precisava ser em inglês para apresentar. Porém, no dia de hoje, no dia que a gente está gravando, já não está mais sendo necessário a apresentação do PCR. Sorte. Porém, pesquisa, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas pesquise para saber, porque às vezes na Irlanda não precisa, porém a sua companhia aérea ou o país que você vai fazer uma conexão, ele pode exigir. Então não caia nesse erro de pesquisar só o que a Irlanda está pedindo, porque você vai fazer conexão em algum país. Por exemplo, a gente fez a conexão em Portugal, em Lisboa, e lá em Portugal a gente teve que preencher o formulário de Portugal e também exigia o PCR, tá bom? E aí já entra o outro documento, que eu não sei se quando você assistir esse vídeo vai estar exigindo, mas quando nós viemos, vai fazer 2 semanas que nós estamos aqui, a gente teve que preencher o formulário, o Passenger Locator Form, tá? Esse formulário é bem simples de responder e você consegue achar ele no site, tá? Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários aí, entre em contato com a gente pelo Instagram que a gente orienta vocês, tá? Então, tanto na Irlanda quanto em Portugal, a gente teve que preencher cada um. Eu preenchi o meu formulário, Jéssica dela, tanto para Portugal quanto para Irlanda, tá bom? Portugal é um, Irlanda é outro. Então, se preocupa com isso aí, o país de conexão que vocês vão fazer. Pesquisa sobre o país, precisa de formulário, precisa de PCR, precisa de exame, tá bom? Mas hoje a Irlanda não está mais exigindo o PCR para embarcar. E já aproveitando que a gente está falando da imigração, como foi para a gente chegar na imigração? A gente estava com tudo, a única coisa que a gente estava um pouco com medo era sobre a passagem para Portugal, porque a gente realmente estava com essa dúvida se podia ou não. Mas a gente chegou na fila, fomos na imigração juntos, tá bom? Então vocês que estão em casal, fiquem tranquilos que vocês vão poder ir junto, passar junto no guichê. A gente só deu um mole, né, amor? Jéssica, na hora de arrumar as coisas, ela colocou a carta da escola e a carta da acomodação por último. Então a gente colocou a passagem, a gente colocou os formulários, o certificado de Covid. Isso também tem que apresentar, isso é um documento que precisa apresentar. O certificado de Covid.
Vou fazer assim, eu vou deixar aqui ao lado os documentos necessários, tá? Pra ficar melhor pra vocês. Isso. Então, o certificado de Covid, colocou tudo na frente. E aí ele começou a falar um monte de coisa que a gente não tava entendendo. Eu olhei pra cara de Jéssica, a Jéssica olhou pra mim e eu falei, pronto, é agora que a gente volta pro Brasil, né? Porque o pobre não tem um segundo de paz. E aí ele começou a falar e ele viu que a gente não tava entendendo, aí ele virou pra mim e falou, por que aqui? Aí eu achei engraçado, né, que ele tentou falar desesperadamente, cara, ele queria tanto que eu entendesse que ele tentou até falar em português. Aí eu entendi que ele tava pensando que a gente estava vindo a turismo, porque ele não viu a carta da escola. E ele tava perguntando por que a gente escolheu a Irlanda. E aí eu falei, no, I'm English, I'm student English. I'm student. Aí ele começou a falar outras coisas, mas tranquilo, assim, não tava brigando nem nada. E eu entendi que ele tava falando da carta. Aí eu fui e falei, ó, tá aí, apontei, né, ele olhou, folheou, aí viu que tava ali, ó, ok. Carimbou o nosso passaporte, welcome to Ireland, e bem-vindo à Irlanda. Só então, alegria. Muito tranquilo, a gente não precisou conversar, a gente não precisou nada, eu só entreguei a pasta na mão dele, ele olhou os documentos e deixou a gente entrar. Então, se você tiver tudo em dia, tudo certinho, não tem por que ter medo, basta vir. A imigração é bem tranquila, a gente perdeu o quê? Uns 15 minutos no máximo. Ou menos, né? Tá? E foi bem tranquilo, beleza? Essa foi a nossa experiência, ok? E uma outra pergunta. Antes que o Vitor puxe de novo. Perguntaram aqui em relação a trabalho. Se é fácil arrumar trabalho aqui. Então, essa é uma experiência nossa. De novo eu vou falar. Tem muito trabalho. Muito trabalho. Muito. Em tudo quanto é lugar que você vai e pergunta, olha, vocês estão precisando, e eles são super solícitos, pegam seu currículo, porém, assim, vários lugares que a gente foi deixar o currículo, na hora o dono estava lá, ou o responsável estava lá, chamava a gente para conversar, tipo uma entrevista, né? E eles viam que a gente não tinha muito inglês, sabe? E assim, em vista de algumas pessoas que eu vejo, a gente ainda tá bem melhor do inglês, mas assim... De 0 a 10 a gente é 1. Credo. 1,5 no máximo. Mas assim, não somos totalmente 0. A gente consegue se comunicar, entender alguma coisa. Mas na hora de comunicar, passar a informação para a pessoa, tem aquele já tem delay. Aquela dificuldade de montar a frase, enfim. Mas a gente notou nesses tempos que assim, tem muita vaga. Se você souber um pouco, não precisa ser fluente, mas se você souber conseguir entender, porque aqui tem muita vaga de KP, né, de KP, Kitchen Porter, que é para você ficar na cozinha, porém eles querem que você entenda os comandos, sabe, que é sempre um movimento, um restaurante, uma correria, então você tem que saber se comunicar com seus colegas, né, de trabalho. Então, assim, eles pedem um pouco de inglês. Na verdade, aqui tem muita vaga de tudo, né, meu bem? A gente estava vendo até mesmo de barista. De tudo. Para fazer, tipo, café e tudo mais. Só que eles pedem, pelo menos, que você entenda de fato, para se comunicar bem com os seus colegas de trabalho, inclusive com os clientes. Porque não adianta nada você estar trabalhando de barista, por exemplo, o cliente pedir alguma coisa e você não entender nada do que é para fazer. E assim, cara, não é para desanimar, tá? Pelo contrário, a gente chegou agora, a gente está em busca, a gente está correndo atrás, aqui tem muita oportunidade, porém venham preparados, não venham achando, pode ser que vocês achem, e Deus queira que vocês achem um emprego no primeiro dia, no segundo, a gente já viu o caso da pessoa botar o primeiro currículo e ser chamado. Sim. Mas assim, venha preparado para você não se frustrar. Venha preparado para você demorar aí um tempinho para arrumar um emprego. Um tempinho que eu falo não é nada comparado ao Brasil. Nada. Aqui tem muita oportunidade. E aqui rola muito também indicação. Então assim, cara, conversa com os brasileiros, faz network, sai dessa vibe de eu não quero falar com brasileiro, eu não quero encontrar brasileiro. Não, cara, porque os brasileiros ajudam, um tá compartilhando, às vezes o cara tá trabalhando, ele te indica. Então, assim, pelo que eu vejo, essa é a forma mais fácil de você conseguir ser chamado. Alguém que já trabalha ou vai sair, porque aqui rola muitas pessoas trocam muito de emprego. E às vezes ele vai sair de um lugar e ele te indica, ó, pô, tem um amigo meu e tal, não sei o que, ele tá indo para um outro emprego melhor, ele te deixa lá. E assim vai acontecendo a corrente do bem, tá bom? Então, respondendo a pergunta,
Eu acho que sim e não. É fácil e não é. Então vai depender da sua experiência, tá bom? Pra quem não tem muito inglês... Mas em comparação ao Brasil, desculpa te cortando, é muito fácil arrumar emprego Isso aqui. É muito fácil, tá bom? Mas pra quem pergunta assim, caraca, mas eu sou zero inglês, e aí? Não se apavora, porque também a gente conhece pessoas, né? Conhecemos pessoas aqui e elas relataram que são zero inglês, piores assim, né, entre aspas, que a gente, por exemplo, mas conseguiram de cleaner, por exemplo, que você não tem muito contato com o cliente ou então com alguma pessoa. Então, enfim, existem, tá? Existem empregos que você consegue trabalhar sem precisar, assim, falar o inglês fluente. Você vai falar um ok, um hi, né? Ter essas expressões, mas que não precisa ficar conversando, né? Com o cliente ou alguma coisa do tipo. Então, acalma o coração, porque eu fiquei um pouco agoniada também em relação a isso. Mas existem empregos sim para quem não é fluente em inglês. Sim, existe, você vai conseguir. Gente, o nosso canal é para dar força para você, não é para desanimar. A gente só quer trazer a verdade, a experiência que nós estamos vivendo, tá bom? A gente já conseguiu algumas indicações, já vamos fazer algumas entrevistas, porém venham preparados. Às vezes a pessoa, eu vou arrumar emprego no primeiro dia e acaba se frustrando. Sim. Não, você pode arrumar emprego no primeiro dia, a gente torce para que isso aconteça, mas pode demorar um pouquinho mais. Só que assim, eu conheço pessoas no Brasil que estão há anos desempregadas e não conseguem. Aqui não. E a partir do momento que você conseguir seu primeiro emprego, você vai ter o seu relacionamento, seu network, você vai aprendendo, vai ter experiência. E aí, meu amigo, você não fica mais desempregado. Nós ainda não conseguimos um emprego fixo. Porém, cara, a gente vê muita oportunidade, tudo bem. A gente tem feito alguns trabalhos de cash hand para receber. E assim vai, porque a gente não tem como ficar parado. O custo de vida, se você for converter, é caro. Então precisa correr atrás. Se você chegar em casa, ficar sentado, deslumbrando aqui, eu tô na Europa, ficar tirando foto, esquecer da vida, você não vai conseguir acomodação, você não vai conseguir trabalho, você não vai conseguir se desenvolver, vai voltar pro Brasil falando que a Irlanda não tem oportunidade, que a Irlanda é ruim, mas você não fez acontecer. Então vem pra cá, faz acontecer, faz a tua história, muda a tua vida, porque isso vai mudar não só a tua vida, como a vida da tua família, como a vida dos teus próximos, as pessoas que estão perto de você. Então venha com força de vontade, deixa o medo de lado, encara esses gigantes, porque aqui a gente tem apoio demais de pessoas que a gente nem conhece, que se abraça, sabe, que apoia um ao outro, e a gente quer ser isso para vocês, a gente quer ser incentivador na vida de vocês. Venham viver essa experiência, mas venham preparados para a guerra. Vocês não estão vindo passear, vocês estão vindo para a luta, vocês estão vindo buscar uma oportunidade, melhorar a vida de vocês, da família de vocês, mas venham que vai dar certo. Creiam nisso que vai dar certo. E antes de qualquer coisa, Antes não, depois, né, de qualquer coisa. Esqueci que eu ia falar. Peraí, para aí. E, gente, esse vai ser o primeiro vídeo, tá? Porque, assim, tiveram realmente várias perguntas. A gente recebeu várias perguntas no direct, na caixinha de perguntas do Instagram. Então, esse vai ser a parte 1 do vídeo. E logo mais a gente vai voltar com mais respostas, tá? Não fiquem chateados se a gente não respondeu a sua pergunta. Mas a gente vai vir, sim. Uhul! E foi embora. Bom, não fiquem chateados se... Eu posso... Ei, taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau nesse carrinho. Não fiquem chateados se a gente não respondeu alguma das perguntas de vocês, mas a gente vai voltar para responder, porque de fato existem muitas dúvidas, bastante perguntas. E é isso. Essa é a parte 1 do vídeo. E aí a gente volta depois trazendo uma parte 2, uma parte 3, quantas partes forem, até que a gente consiga tirar as dúvidas de vocês, tá? Caso vocês tenham... Pode falar. Alguma dúvida, assim, em particular também, manda no direct que a gente responde vocês, tá? Sem problema nenhum. E acho que é isso. Uma outra coisa, assim... Desculpa se esse vídeo tá grande pra caramba, mas não tem como. A gente recebeu
Muita pergunta. E eu sei Graças que a Deus. a gente sabe que a galera tá com essas dúvidas e a gente tá aqui para isso. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, cara, muito obrigado. Não sei se vai ter a parte 2, parte 3. Se você tiver algum assim, eu gostaria que fizesse um vídeo só falando sobre isso. Por Também exemplo, não tem como. só sobre a imigração, só sobre a acomodação, a gente pode estar fazendo também. Isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês, né, as dúvidas de vocês. E uma outra coisa que eu ia mencionar também é que a gente seguiu um passo a passo, a gente colocou algumas metas e graças a Deus está dando certo. Por exemplo, quando a gente chegou aqui, a nossa meta principal era buscar uma acomodação, tá? Então, assim, tudo bem que é um país novo, a gente quer passear, a gente quer conhecer, mas sigam o foco de vocês, tenham a meta de vocês, que vai dar tudo certo. Então, o nosso foco principal quando a gente chegou aqui foi buscar uma acomodação. Porque como a gente tem uma semana de acomodação pela escola, a gente não queria deixar para cima da hora buscar uma acomodação. Então, a gente buscou acomodação, ok, conseguimos uma acomodação muito boa e o nosso segundo passo está sendo agora trabalho. Então, o nosso foco foi agora o nosso foco depois da acomodação tem sido emprego. Então, assim, é só um update, assim, para vocês terem, como que eu vou dizer, terem mais um conselho, né, por onde eu devo começar. Então, comecem, se a gente puder dar um conselho, comecem assim, buscando uma acomodação e, posteriormente, buscando um job, né, um trabalho para vocês. Tendo um planejamento, né? A gente fez um planejamento com as nossas prioridades e focou toda a nossa força naquilo, para não atirar para tudo quanto é lado, procurar emprego, acomodação. Senão fica tudo uma bagunça. Senão a gente não consegue focar e vai que você arruma um emprego, aí você já não vai ter tempo para visitar as acomodações. Exato. Então, o que a gente fez foi isso e a gente dá essa dica para vocês, chega focado 100%. Se vier em casal, os dois procurando acomodação no site o tempo todo, mandando mensagem, jogando nos grupos, a galera compartilha bastante vaga, tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. Queremos convidar você a estar sempre conosco. É um prazer demais filmar para vocês, gravar nosso dia a dia. Então já pedimos, segue lá no Instagram e se inscreve no nosso canal, acompanha porque já tem vídeo novo para sair, tá bom? Então é isso, esse é o nosso vídeo. A gente espera que tenha ajudado vocês, que a gente tenha ajudado e tenha motivado você a vir preparado, viver esse sonho. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.